Choro e ranger de dentes tomam conta do governo Lula. Uma notícia desastrosa gera desespero no governo. Meu muito bom dia pra você, porque pra Lula tá sendo um péssimo dia. Bora então aqui direto ao primeiro ponto com essa bomba aqui. Quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Você está olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade dos professores. Nunca vi a esquerda fazer alguma coisa que presta no mundo. Eu nunca vi. Tem uns caras de esquerda, tudo gosta da esquerda, mas manda o filho estudar nos Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos é a direita, pô. Você gosta da esquerda, manda ele pra Venezuela, manda ele lá pra Coreia do Norte, manda ele pro Afeganistão. O braço esquerdo do Chicão não funciona. Nem o braço esquerdo do Chicão funciona. Não, essas coisas que eu fico indignado, né? Mete o pau, mas todo mundo tá indo pra Disney. Todo mundo tá botando os filhos pra trabalhar fora. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, eles falam mal da que é direita, extrema direita. Adivinha onde é que eles têm escritório? Lá nos Estados Unidos. Proibir ele de lá. Na verdade, eles querem enganar você. Você, coitadinho, que entra nessa história de esquerda, você que entra nessa história desse povo feio do pessoal. Ó, povo feio do pessoal. Eu não tenho uma mulher bonita essa desgraça, rapaz. O jornal The Washington Post revelou na sexta-feira detalhes da reunião entre o coproprietário da JBS, Joesley Batista, e o ditador venezuelano Nicolás Maduro, ocorrida em novembro. O empresário teria tentado convencer Maduro a renunciar. A nova informação foi revelada em uma reportagem sobre as tentativas de retirada de Maduro do poder antes da captura do ex-líder venezuelano. De acordo com duas pessoas familiarizadas com o encontro, Maduro teria recebido uma oferta para se exilar na Turquia ou em outros países dispostos a recebê-lo. A possível negociação de asilo para Maduro na Turquia estava em discussão pelo menos desde novembro, segundo a pessoa a par das deliberações da administração Trump. Inclusive, tinham garantias de que ele não seria extraditado para os Estados Unidos. Mas o ditador agora preso e sua esposa reagiram com indignação. Batista, com interesses comerciais tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, já tinha atuado anteriormente como intermediário em negociações sobre tarifas que Trump tinha imposto a produtos brasileiros. Quero também agradecer profundamente ao presidente de Brasil, Lula da Silva, que el mismo día de la agresión estuvo muy pendiente de Venezuela, del presidente, de la primera combatienta, de nuestro pueblo. Estuvo muy preocupado por esta agresión armada, desigual e ilegítima. Y además, ese mismo día, cuando me dijo en qué puedo ayudar, le dije, bombardearon el almacén de medicamentos para la diálisis, para los pacientes con diálisis. E inmediatamente me dijo, no se preocupen, yo voy a mandar medicamentos y ya llegó a Venezuela, llegó a nuestro territorio medicamentos enviados por el presidente Lula para atender a nuestros pacientes con diálisis. Les decimos, já temos garantizado seu tratamento. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, procura ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar articular o benefício de prisão domiciliar humanitária para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses encontros, então, aconteceram na última semana. Eu vou trazer aqui para a gente poder ver quem que se reuniu. Olha só, o senador recebeu na Casa de Veraneio, no Rio Grande do Norte, os ministros do STF, Nunes Marques, e também o André Mendonça. O Rogério Marinho também tentava agendar um encontro com o presidente do Supremo, o Edson Fachin. Nas conversas, o político diz que a situação de saúde de Bolsonaro é delicada, que exige também cuidados especiais. Ele pediu aos colegas para convencer o ministro Alexandre de Moraes, responsável pela execução da pena do ex-presidente. Como resposta, ouviu que tocar no assunto com o colega, no caso Alexandre de Moraes, não é uma tarefa fácil. 3 ministros, então, do STF afirmaram de forma reservada ao SBT News que apoiam a prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro. Quando um preso passa mal, tem algum problema de saúde, precisa sair para ir para cirurgia, se quebra na cadeia, aquele atendimento médico, ele precisa ser prestado imediatamente. Então, é o diretor do presídio, é o diretor do estabelecimento prisional que toma essas decisões imediatas em relação à saúde do preso. Não dá tempo de fazer solicitações ao juiz. Até chegar o documento, chegar lá, ler, assinar, às vezes o cara já morreu. Então, não é assim que a coisa acontece
na execução penal, em lugar nenhum. Só que o Alexandre de Moraes, ele se colocou ali na posição de agente garantidor, ou seja, tudo que acontece com o Bolsonaro, até uma ida ao hospital, ele está trazendo para ele. Com isso, de acordo com o nosso Código Penal, ele está se colocando na posição de agente garantidor. E eu vou explicar, então, por que eu estou falando isso. Porque a responsabilidade penal do agente garantidor é diferente, ela é mais grave do que a de uma pessoa normal, que não é aquela que garante. No caso, o Alexandre de Moraes, pegando toda a execução penal do Bolsonaro para ele, trazendo para ele tudo, qualquer mínima decisão, porque só para vocês saberem, eu também fui juíza da execução penal durante muitos e muitos anos. E o que acontece? E eu vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo clássico que eu dou nas aulas, que é o exemplo do salva-vidas. Quando você está numa piscina, tá? E você está ali curtindo a piscina e tal, e uma pessoa começa a se afogar do seu lado, mas você não é salva-vidas, você é ali é uma pessoa que está nadando ali, você não é salva-vidas. A pessoa começa a se afogar do seu lado. E você deixa ela se afogar ali, não ajuda, você responde pelo crime de omissão de socorro. Ponto. Agora, se em vez de uma pessoa que está nadando ali, se você é o salva-vidas, você é o agente garantidor. Então, no caso do resultado morte, se aquela pessoa vier se afogar, o salva-vidas não vai responder, abre aspas, só pela omissão de socorro. A omissão de socorro, quem responde é o camaradinha lá que está nadando que não é salva-vida. O salva-vidas, agente garantidor, vai responder por homicídio. E é por isso que eu estou trazendo aqui a teoria do agente garantidor para inserir o Alexandre de Moraes. Qualquer coisa que aconteça com Bolsonaro hoje, na prisão, por demora em atendimento médico ou por negativa de atendimento médico, é e deve ser imputado, de acordo com a doutrina penal brasileira, a Alexandre de Moraes. Então, se ele morrer em decorrência de uma demora de atendimento, o agente garantidor Alexandre de Moraes, e ele deve responder por homicídio. Gente, presta atenção nessa aqui. Esta é uma daquelas matérias assim que dá gosto da gente conversar, dá gosto de falar. Você vai entender o porquê, o tamanho dessa pancada aqui, tá? Presta atenção. O Trump prepara um tarifaço de até 500% para a Rússia e todos os aliados da Rússia. Você lembra que essa história do tarifaço já aconteceu aqui no Brasil? E que o tarifaço aqui do Brasil era de 50%, 10% geral para todos os países e mais 40% porque o Brasil violava os direitos humanos por questões do Bolsonaro, lembra disso? E posteriormente o Trump falou que tinha uma boa relação com o Lula, que o Lula era um cara legal e que ele, teria uma química, tirou todas as sanções, tirou a Magnitsky, tirou tudo. Presta atenção que eu tô achando que é a estratégia desse homem laranja aqui para pegar o Lula. Presta atenção por quê? Esse é um problema para vários países, inclusive o Brasil, no caso dessa proposta, então, se ela for aprovada no Congresso. Isso porque o senador norte-americano Lindsey Graham, que ele é do Partido Republicano da Carolina do Sul, ele publicou hoje no perfil dele no X, dizendo que Trump teria aprovado, então, esse projeto, que tramita ainda no Congresso e que prevê, então, alíquotas de até 500% a produtos que venham da Rússia ou de países que fazem negócio com a Rússia e que, na visão de Trump, acabam financiando, de uma forma ou de outra, a guerra contra a Ucrânia. No caso, então, o projeto que tramita no Congresso prevê aumentar a alíquota de importação de todos os bens e serviços, incluindo petróleo, gás natural, produtos derivados de petróleo e petroquímicos que vêm da Rússia e vão para os Estados Unidos. Esses produtos podem ser taxados em até 500%. Só que o problema, Koba, e onde o Brasil entra nessa história, é que o projeto também prevê que produtos de países que fazem negócio com os Estados Unidos e paralelamente fazem negócio com a Rússia também podem ser taxados. Então terceiros também podem ser taxados e na mesma alíquota, essa alíquota de 500%. No caso do Brasil, o Brasil compra combustíveis fósseis, como o caso do biodiesel da Rússia, e também compra fertilizantes para o agronegócio. E se for aprovado esse projeto no Congresso, o Brasil também pode ser taxado por essa alíquota de 500%. Isso seria muito ruim para os comerciantes brasileiros aqui, para os empresários, exportadores, já que pouco tempo depois de Lula ter conseguido negociar as tarifas e a retirada de boa parte delas sobre os produtos brasileiros, teria mais essa nova tarifa, essa nova taxa que prejudicaria também o país. O senador, então, norte-americano, ele disse que a medida vai dar aos Estados Unidos uma enorme vantagem contra a China, a Índia e o Brasil, para que parem de comprar petróleo da Rússia e parem de patrocinar essa guerra, as forças armadas russas contra a Ucrânia. No caso, ele ainda publicou afirmando, dizendo que espera que seja uma votação bipartidária e expressiva e que aconteça, no máximo, até a semana que vem, viu, Kobe? Presta atenção. Vê se essa linha de raciocínio aqui faz sentido, ou se eu tô falando besteira. Vamos lá. Quando o Trump colocou as sanções, o Eduardo Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos articulando para que as sanções acontecessem contra o Brasil. O Eduardo Bolsonaro cometeu uma burrice muito grande, que foi tentar levar o mérito das sanções. Se bem que as sanções aconteceram porque o Eduardo levou a informação até eles, mas aquilo acontecia. O Lula é aliado do Irã, do Maduro, o Lula estava articulando para tirar o dólar do mercado, o que foi neutralizado já pelo Trump, mas o Lula conseguiu, criar a narrativa perfeita para que desse a impressão de que o Eduardo Bolsonaro era o responsável. E aí,
o que aconteceu foi que o Lula, de uma queda de popularidade, ele usou o discurso da soberania e do patriotismo e subiu a sua popularidade de novo. O Donald Trump veio posteriormente, retirou as sanções e a queda do Lula começou a acontecer de novo. Ou seja, tirou as sanções e o Lula começou a cair de novo. O Trump não quer o Lula eleito em 2026. Só que o Trump agora quer voltar com as sanções. Só que com o Eduardo Bolsonaro fora do player, fora do mercado. Então o Trump tem o seguinte, vamos dizer assim, a seguinte estratégia. Se o Lula topar, parar de negociar com os russos, parar de negociar com a China e começar só a negociar com os Estados Unidos, o Lula vai perder as eleições, de um jeito ou de outro. Porque o financiamento chinês e russo, todo mundo sabe o que acontece, a influência desses partidos para que a esquerda ganhe aqui. Agora, se o Lula não quiser deixar de comercializar com os russos e chineses para ser um aliado dos Estados Unidos, porque ele sabe que isso, se o Lula falar hoje, olha, eu vou apoiar os Estados Unidos, o Lula perde voto da esquerda e não tem o da direita, ele já não está eleito. Então, o Lula se aliar aos Estados Unidos é ruim para ele de todos os lados. Por outro lado, se ele não se aliar aos Estados Unidos e for sancionado, agora não é 50%, é 500%. E agora, não tem Eduardo Bolsonaro, o mesmo vai calar a boca e vai deixar a sanção acontecer. Falar, ih, olha, sou contra a sanção. Entenderam? Agora o Eduardo Bolsonaro vai reverter, falar, olha, vou articular aqui, né? Isso pode ser um jogo casado com o Trump. Olha, por culpa do Lula ser aliado da Rússia, da China, aliado de ditadores, aplicou uma sanção de 500%. Agora eu estou aqui nos Estados Unidos para articular a retirada dessa sanção para salvar o Brasil e tirar o Brasil desse atraso. Você entendeu isso? Em pleno 2026, o tamanho desse impacto? Nossos amigos do Farol Brasil, que é o canal do Jones Manuel, nós do povo soviético, meu comunista de estimação. Lula entrega ao capital privado, irmãos Batista e André Esteves simbolizam governo. Você entende como são as coisas? Esse é o Brasil. E aí o Mafinha compartilha a Anitta, que o Jordan responde, a Anitta fala, né? São os grandes campeões nacionais graças ao empenho do governo Lula. E o Mafinha diz, né? Privatiza, pô. Que o Joesley compra, não é assim? Vamos privatizar tudo. O Jordan não vai comprar tudo não, Mafinha. O André Esteves vai comprar outra parte. E o Jordan diz, né? Temos que ser liberal, Mafinha. E daí que a BlackRock vai comprar a Petrobras, enfiar a agenda SG, o woke, financiar progressismo e aborto. É a soberania do indivíduo livre. Né? Libertamos lavagem cerebral. E se não der certo, é porque não foi aplicado, né? É porque foi aplicado da forma errada. Distorceram Adam Smith. Não é isso que dizem? Aí eu pergunto pra vocês, é esse o Brasil que vocês querem? Um Brasil que vem sendo disputado entre petistas e liberais? Vocês acham que é o livre mercado que vai trazer solução pro Brasil? Vocês acham que é o PT? Ah, mas não é o livre mercado de verdade. É isso, é aquilo, outro. Toda vez é uma desculpa diferente, né? Pois bem, vamos falar de mais crises que esse país enfrenta. E tem principalmente, né, a questão que envolve o judiciário brasileiro. Aí o Candeloro, que na rede social o perfil dele é o Caramelo, mas é o Candeloro, ele escreveu um textinho bacana. Porque o Brasil faliu. O cisne negro institucional. Nassim Taleb possui um ensaio sobre o colapso do Império Otomano, que a maioria dos analistas ignora porque prefere perder tempo com gráficos de curto prazo no mercado financeiro. O ponto central daquela análise, no entanto, é a chave mestra para entender o Brasil de 2026. O Império Otomano, não ruiu porque perdeu força gradualmente na ordem de 1% ao ano durante um século. Ele ruiu porque a confiança institucional funciona como uma represa. Ela suporta uma pressão titânica sem mover 1 milímetro, mantendo a aparência de solidez absoluta até o segundo exato que a estrutura cede e o vale inteiro é inundado. Aí vai lá, na hora que a represa partiu, irmão. Aritmeticamente, o Brasil parece estar num declínio gradual e administrável. Estruturalmente, estamos nos segundos finais antes da represa estourar. O erro do observador comum é tratar o colapso como um fenômeno linear, quando ele é, por natureza, uma cascata exponencial. O que estamos vivendo não é uma crise política, é um colapso da confiança não linear. É preciso primeiro limpar o terreno da ingenuidade das pesquisas tradicionais. Perguntar ao cidadão se ele confia no Supremo e receber um número oscilante entre 30% e 50% é um exercício de futilidade. Isso mede satisfação, não a legitimidade. Confiança institucional real é a suposição tácita de que o sistema é previsível. É o ato de odiar a multa, mas pagá-la porque se reconhece a autoridade inquestionável do guarda. No Brasil atual, essa camada final de legitimidade já evaporou. O bolsonarista, ele não apenas desconfia do Supremo. O bolsonarista ignora como agente jurídico e o trata como um ator político inimigo, contornando suas decisões sempre que possível. O esquerdista, por sua vez, ele não confia na mídia.
Ele a utiliza quando convém e a descarta como golpista quando a narrativa lhe desagrada. Quando a lei deixa de ser um parâmetro neutro e se converte em apenas mais uma arma na mão de quem detém a caneta momentânea, a instituição não está simplesmente em crise, ela acabou. O prédio de vidro continua lá, os salários continuam sendo pagos, mas a alma, a autoridade moral que impõe a ordem sem a necessidade da força bruta, já abandonou o recinto. Taleb ensina a ignorar o ruído de que as pessoas dizem e focar obsessivamente no que elas fazem. Esquece o discurso, foque nas ações. Sob essa ótica, o sinal mais claro do colapso é o fenômeno do exit. Há uma dolarização silenciosa, brutal e irreversível em curso. Médicos, engenheiros, programadores, a classe produtiva como um todo, que sustenta o edifício fiscal, quem paga imposto, eles não estão comprando moeda forte ou criptoativos para especular. Não é só para investimento. Eles estão tentando se blindar financeiramente, comprando para sobreviver. Eles realizaram um cálculo racional de que o real é uma moeda fiduciária gerida por um Estado que perdeu a capacidade de governança e a vergonha orçamentária. É um voto de desconfiança dado com a carteira. Quando a elite intelectual e econômica começa a planejar a vida fora do sistema bancário, nacional ou fora do país, o sistema já quebrou. Eles apenas estão aguardando o aviso oficial, enquanto o governo finge que governa e o mercado finge que acredita. Diante de sistemas frágeis, existem apenas duas saídas. Seria admitir o colapso, zerar o jogo, reconstruir as instituições sob bases constitucionais reais. É um processo doloroso, mas controlado. E tem a opção B. É negar a realidade, é fingir que a máquina funciona, é dobrar a aposta na repressão, é esperar a explosão inevitável. E o Brasil, obviamente, escolheu a opção B, né? Vamos fingir que nada acontecendo, tá tudo de boa. Dom Pedro III concentra poder não por força, mas por fraqueza. Ele sabe que se soltar as rédeas, o sistema não se sustenta sozinho por falta de legitimidade orgânica. Aqui já está no ponto que está tendo que exercer o uso da força para segurar a coisa de pé. Porque a imprensa já não compra mais. As teses estão insustentáveis. O executivo utiliza o orçamento para comprar uma lealdade que não possui nas ruas. E também está dando certo porque a pauta mesmo que o Lula queria não está avançando no Congresso. O Congresso finge que legisla enquanto opera um balcão de negócios. Eles estão, coletivamente, queimando a mobília da sala para manter a casa aquecida durante o inverno. Funciona por uma noite, 2, 3, talvez uma semana. Mas, uma hora, bicho, vai acabar a mobília. E aí? Vai sentar onde? Não chame o que vai acontecer de cisne negro. Um cisne negro é um evento imprevisível. O colapso brasileiro é estruturalmente esperado, desenhado por 15 anos de degradação contínua e feedback loops de radicalização. A curva de desconfiança não é uma linha reta, ela é exponencial e estamos na fase de aceleração. O próximo escândalo ou crise não causará um dano marginal de 10%, causará o colapso dos 90% restantes. Eu não sei se chega a esse ponto, né? Na próxima já colapsou tudo. Mas eu entendo o que ele está tentando falar. Neste estágio, não tente salvar a confiança. Confiança é como cristal. Quebrou, não cola. O papel agora é documentar, registrar como e por que o Brasil falhou. Porque quando a poeira baixar e a necessidade de reconstruir surgir dos escombros, precisaremos do manual de instrução do que não fazer. O Brasil não vai virar Venezuela, vai virar algo novo. Um vácuo de autoridade onde nem a esquerda, nem a direita, nem os militares conseguem governar. Simplesmente porque ninguém acredita mais em mais nada. E esse é um ponto real. Curiosamente, eu não tinha visto esse texto. Estava fazendo uma live ontem com o pessoal falando, gente, tem um sentimento niilista, né, de perder toda a esperança que ronda esses setores da direita loucos da cabeça, que Bolsonaro já virou a pior pessoa do mundo, pior do que o Lula, que eles torcem contra o tempo todo, que nada funciona, que, sabe, que tinha que ter dado um golpe, que, meu Deus, que acabou, que falou, cara, peraí, irmão. As pessoas estão perdendo, né, muitas pessoas estão tão radicalizadas que elas estão perdendo qualquer tipo de fé no Brasil. Um exemplo de coisas que contribuem para essa radicalização e a falta de esperança do povo brasileiro, né, em soluções institucionais. Tá com a confusão lá no Irã, né? Vocês estão acompanhando, vocês devem estar vendo alguma coisinha. Aí vem o nosso querido princeso para falar o seguinte: a queda do regime no Irã será via levante popular. Na Venezuela é via de intervenção militar de outro país. O comum entre os dois é que o fim de um regime ditatorial não é por via das instituições. Ok. Aí o Ale fala o seguinte, rapaz, eu tava pensando com meus botões, né? O princeso sugere, nesse texto dele, né? Você consegue inferir, que parlamentares são inúteis e instituições não servem para nada, já que a única forma de nos livrarmos da ditadura do establishment é quebrando tudo. Ele fala assim, porque atiraram até fogo na mesquita, né? Confesso que eu tô meio confuso.
Não é só o Princesa que tá com esse discurso, o Menino de Ouro, né? Também tá nessa. Falando a mesma coisa ontem. Assim, se só resolve com o povo e tudo mais, então por que essa gente se candidata pra alguma coisa? Sabe, é um negocinho que eu não consigo entender, né? Eu acho que um político não pode ter esse tipo de discurso. Não condiz com quem tem cargo público. Me elejam pro meu cargo sabendo que eu sou inútil. É meio estranho isso, né? Enquanto o Brasil passa por uma descrença total, os Estados Unidos estão vivendo o total oposto, né? O crescimento cada vez maior de uma esperança de dias melhores, números animadores, a ponto de agora surgir um fundo apostando que as coisas vão dar certo. O cara não só tá colocando, né, palavras para fora, ele tá colocando a carteira dele no que ele tá falando. MagaTrade, a 16Z levanta 15 bilhões de dólares para que os Estados Unidos vençam. Firma de Venture Capital quer apostar em negócios para colocar os Estados Unidos como potência global. Já pensou nisso? Arnaldo comenta, bicho, isso seria inimaginável no Brasil. Nos Estados Unidos, um fundo anuncia de forma explícita a captação de bilhões. E esse dinheiro está vinculado a uma tese nacional do fortalecimento estratégico e tecnológico do país. No Brasil, o mercado financeiro opera dissociado de qualquer lógica de projeto nacional. A única lógica vigente é: quanto dinheiro eu vou ganhar nisso? Só. Quanto dinheiro eu vou ganhar nisso? Aqui não. Aqui os caras podem até ganhar dinheiro. A lógica é tornar os Estados Unidos a potência global. Uma notícia dessa natureza, se publicada no Brasil, não produziria análise nem discussão de mérito. Produziria suspeição. Como assim? Como é assim? Então, levantando dinheiro para o Brasil se tornar uma potência global. Que história é essa aí? Enfim, e até a abertura de inquérito do Ministério Público Federal, construção de narrativa em torno de risco à democracia, manchetes sobre captura do Estado e rápida ativação do aparato institucional para tratar a iniciativa como desvio, não como estratégia. E aí, rapaz, você vê que, para além das forças nacionais que atuam no Brasil, né? O lulismo, o mercado financeiro, nossos amigos liberais, a gente também tem aquelas forças internacionais que nos atrapalham dia sim, dia também. E eu tava comentando esses dias, né, gente, que a gente tinha que atualizar um pouco o discurso, sabe? Começar a enxergar os problemas principais e maiores. A gente tá numa era e, assim, a turma até hoje ficar repetindo Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo. Tem coisa muito pior que Foro de São Paulo. O movimento globalista, como a direita chama, ele é muito pior, ele é muito mais poderoso e ele atua de forma muito mais intensa. E aí, vamos ver aqui esse recorte do Olavo, né? 2004. E eu falava assim, o melhor do vídeo é o Olavo explicando que o principal problema é o imperialismo global, que nós chamamos de globalismo. Olavo define como a união do establishment americano com as grandes instituições globais, ONU, OMS, Unesco, e com setores da esquerda e os remanescentes do poder soviético. Então, você pode ter certeza que hoje todos os movimentos comunistas, revolucionários, ONGs, direitos humanos, igualitarismos, etc., todos são financiados por eles só por causa disso. Então, isso quer dizer que os próprios impulsos que você possa ter, vamos dizer, de rebelião ou de revolta contra este poder, são usados por ele mesmo. É como se você dissesse, olha, eles compraram todo mundo. Então, você vê agora, por exemplo, quando o presidente do governo começa a estudar a chamada privatização da Amazônia. Vamos entregar a Amazônia à administração de ONGs internacionais. Eu sempre disse isso, como estou informado do assunto, eu sempre disse, olha, vocês querem saber o que é entreguismo? Espero o PT chegar no poder. Tudo que você diz de entreguismo que eu vejo daqui vai ser fichinha. Eles vão tomar e vão entregar tudo no dia seguinte. Vocês, como? Mas eles são esquerdistas, anti-americanos, anti-imperialistas, etc, etc. Eu digo, tudo conversa mole, não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque o grande imperialismo que existe hoje não é o imperialismo propriamente americano, é o imperialismo global, tá certo? Que alia o establishment americano a estes grandes movimentos esquerdistas, entre aspas, já que até hoje se deve usar até isso entre aspas, do mundo, aos grandes organismos internacionais e aos remanescentes do poder soviético. São todos parentes, todos trabalham juntos, e para você confirmar isso é só você perguntar quem paga quem financia quem.
Existe um site na internet que chama Activist Cash, o dinheiro dos ativistas. É só você ver lá, você vai rastreando. Olha, aqui está o dinheiro do fulano, banco tal, para a ONG tal, que repassou para não sei quem. Aí você vai entender que existe, vamos dizer, é uma rede de sustentação do poder global que vai desde o establishment nova-iorquino, tá certo? Até o MST. Entendeu? Quem pode resistir contra uma coisa dessa? Ninguém. Ninguém, né? Complicado. A gente vai voltar a falar do Olavo, mas para trazer mais alguns exemplos, né, de ataques que o Brasil vem sofrendo. Além da captura, né, da economia brasileira pelo Dedé e pelo Jojó, o Brasil agora viu o acordo do livre comércio União Europeia-Mercosul ser aprovado. E o povo dando palmas. Ali o Haddad. Acordo histórico, não apenas pelo seu significado econômico, mas sobretudo pelo significado geopolítico. Uma nova avenida de cooperação se abre nesse momento conturbado, mostrando um novo caminho, pluralidade e oportunidade. Esse acordo, desde que ele foi publicado, diversas pessoas criticaram de maneira feroz o fato dele ser extremamente prejudicial para a indústria brasileira. E olha ali agora. O Tatu Nutou compartilha a imagem, está escrito em alemão, ele fala: não precisam nem ler alemão para entender a legenda. E acho que ali você consegue ver, né? O Brasil manda produtos agrícolas, né? O Mercosul manda produtos agrícolas e recebe o quê? Produtos industrializados. Um ataque à economia nacional. Desde o início do ano passado, o que é que nós estamos vendo? Os Estados Unidos focando ao máximo no fortalecimento da sua indústria. Um processo de reindustrialização forçado. E Trump falou: meu país vai se reindustrializar, eu vou voltar a ser uma potência. Nem que para isso eu tenha que entrar com tarifas protecionistas. Eu vou proteger a minha indústria local. E o que é que o Lula faz? Talvez botar um dos últimos pregos, ou mais um prego no caixão da indústria brasileira. Acordo do Mercosul é via de mão única no setor automotivo. Os carros europeus, que é parte da nota da Matriz de São Paulo, os carros europeus devem ter isenções de tarifas de importação para chegar aos mercados sul-americanos, mas não se espera que os carros feitos na região sejam enviados para a Europa. Sabe? Beleza, os carros ficam um pouco mais baratos, mas quando você pensa em termos de nação, será que isso vai dar bom no final do dia? Qual vai ser o impacto disso na economia brasileira como um todo? A Europa assinou, tá de boa. Só que ficou assim foi a França, porque a França também estava pensando em proteger a indústria agrícola dela. Aquele vídeo ali foi o Cauã que me mandou. E esse post do Olavo do Facebook foi o Cauã também. Quando eu vi essas duas coisas, e a postagem do Renato, falando daquele fundo do Trump, que dá uma inveja do que está sendo feito nos Estados Unidos para melhorar a vida da população lá, eu falei: cara, lembrei de um texto. Vou atrás. Texto da Biblioteca Nacional, que eu tinha lido só uma partezinha dele, muitos meses atrás. E ainda bem que eu li, porque tem muita coisa curiosa, que mostra como a gente evoluiu em termos de debate público, representantes, não só na área econômica, mas na área política, até porque o texto é de um cara que foi deputado, depois foi senador e talvez um dos grandes pais da indústria brasileira. Não dita por mim, mas pelos economistas e pelo próprio Olavo. E esse tweet do Olavo, inclusive, ainda é outro puxão de orelha na direita, que adora falar sobre coisas que não tem o mínimo domínio e cada vez mais perdida em rótulos vazios e lacração desmedida. Outro dia, esse tweet de Olavo, dia 11 de março de 2016, um liberal iluminado deu uma conferência na qual, baseado na aplicação literal e rasa dos conceitos do Rothbard, que os libertários adoram, pretendia demonstrar a causa da atrofia do capitalismo nacional foi o getulismo. E Olavo diz: ora, Getúlio Vargas e a sua política protecionista não teria sequer chegado a haver capitalismo no Brasil. É estudar a história da Federação das Indústrias e confirmar. Eu mesmo não sabia disso, até que, por coincidência, participei de um seminário na Romênia sobre o economista Mihail Manoilescu, cujo livro Teoria do Protecionismo, traduzido por iniciativa de Roberto Simonsen, fez a cabeça de Getúlio e lhe mostrou as possibilidades latentes do capitalismo nacional. Critiquem o getulismo por qualquer outro motivo, mas não por esse. A direita brasileira, um bando de bocó na maior parte do tempo, só abre a boca assim. A direita brasileira é o seguinte: o Brasil, que pode ter alguma virtude, é Dom Pedro I, Dom Pedro II, aí vem o Enéas,
Aí alguns gostam do Lacerda, que é um golpista safado, e depois o Bolsonaro. Tirando isso daí, todo mundo foi 100% vilão. Ninguém consegue olhar para uma figura da história brasileira e apontar um feito naquele presidente, deputado. Ninguém. Eu falo para você, pô, eu não tento estudar a história do Brasil, algum dia eu quero realmente entender o Brasil, e eu falo, bicho, talvez um dos últimos capítulos que eu vá tentar estudar era Vargas. Primeiro porque a imprensa que sobreviveu e está aqui até hoje, em especial o Estadão, eram inimigos de Vargas. Inimigo mesmo, porque a elite liberal paulista foi o principal alvo de Getúlio Vargas. E como quem vence a história, quem vence a guerra contra a história, vocês acham que tentar entender Vargas pelo livro dos vencedores, que não... O Vargas se matou, tu acha que vai ser fácil de entender um processo desse? Mas as pessoas preferem falar que Vargas foi o grande ditador, que Vargas destruiu o Brasil, que Vargas fez aquilo outro, quando claramente tiveram várias coisas na era Vargas que foram importantíssimas. Sem entender o código de mineração da era Vargas, você não entende porque o nióbio caiu na mão da família Moreira Salles. Não porque o Vargas fez isso, mas porque trabalharam ativamente para derrubar o código de mineração de 54. Roberto Campos, o grande economista, tem um papel-chave nisso, na sabotagem nacional. Mas o brasileiro médio não quer saber disso. Ele tem a certeza de tudo. Sabe? Ele é de direita, meu. Ele é conservador dos costumes, liberal na economia. Eu já tinha escutado sobre esse Manolesco e também sobre o Roberto Simonsen. E aqui é um ponto que eu fico triste de o Olavo não estar vivo. Eu queria muito que o Olavo estivesse vivo. Quando eu fiz meus dossiês de janeiro do ano passado, eu falei, olha, tinha um ponto assim que o Olavo afirmava categoricamente que nunca foi provado a existência de um agente da CIA no Brasil em 64. Eu provei, com um documento da CIA. O Ivan Haslocher, presidente do IBAD, fundador do IBAD, era um agente da CIA. Agente da CIA. E você vê que o Olavo era a pessoa que, quando ele toma conhecimento de uma coisa, ele fala, caraca, bicho, eu não sabia, mas agora eu sei. Eu queria falar, Olavo, qual é agora a tua nova visão que tu vai ter frente a novos fatos? Um cara capaz de raciocinar. E vamos falar um pouco do Roberto Simonsen, né? A gente já falou dele algumas vezes em vídeo, em um dossiê histórico sobre o Banco Central, a gente fala sobre ele. Você pega aqui, ó, liberais nacionalistas na polêmica sobre as regras para a exploração do petróleo brasileiro do pré-sal. Eu trouxe isso daqui só para fazer uma apresentação do Roberto Simonsen, porque eu acho que vai ajudar a enfrentar um texto de 1935, sabendo que o Roberto Simonsen é um conservador, e talvez a principal prova que o Roberto Simonsen é um conservador é que ele, né, foi um parlamentar, ele foi político também, ele defendeu até a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro por suposto atentado à democracia. O cara que defendeu caçar o Partido Comunista. Então tu não precisa ter medo e achar que é uma figura polêmica. Era industriário. O Roberto Simonsen, eu vou deixar depois para falar o que ele fez também. E ele ficou muito conhecido pelo grande debate, que era o debate econômico que o Brasil vivia na época, né? O Roberto Simonsen versus a Faria Lima. Na época, a Faria Lima representada pelo Eugênio Goudin, né? Que é Goudan, na verdade, né? Aí escreve Goudin, mas me fala o que é Goudan, tu tá até vendo os vídeos, é Goudan, mas eu sempre chamei de Goudin, eu vou continuar chamando de Goudin, não quero nem saber. Se o nome dele é Goudan, eu não gosto dele também. É aquele velho de óculos ali, é o Goudan. E o do outro lado ali é o Roberto Simonsen. Pois bem, esse texto é meio longo, já vi que o vídeo vai ficar longo. Aspectos da política econômica nacional. Eu atrapalhei na data, né? Não, tô certo, pô, tô certo. Eu falei que era dia 11 de setembro. É porque a data do jornal é 29 de setembro, mas o discurso do Roberto Simonsen é dia 11 de setembro de 1935. Tô doido. Enfim, o jornal dedicou 3 páginas inteiras, letras miúdas, para tratar do discurso do Simonsen. E aqui vocês vão poder ver um cara que teve um papel central na construção das indústrias brasileiras. Sabe o CNI, a Confederação Nacional das Indústrias? Agradeçam a existência ao Roberto Simonsen. Sabe a Fiesp? Agradeçam ao Roberto Simonsen. Sabe a FIPESP? Agradeçam ao Roberto Simonsen. Sabe o Senai, que educou tantos brasileiros e criou mão de obra qualificada? Agradeçam ao Roberto Simonsen. Todo estado tem um Senai. Talvez na sua cidade tenha um Senai. Agradeça ao Roberto Simonsen. Também foi político. Só disso você vê o nível dos nossos deputados e senadores atuais com o Roberto Simonsen. Você já consegue ver a diferença, né? O cara realmente deixou um legado. Realmente deixou um legado. Tem gente que deixa lacrada. Pois bem. Aqui eu esqueci de apagar e depois botou. O Roberto Simonsen começa o texto dele. Aqui assim, ó. O mouse. Aqui tem a introduçãozinha nessa parte aqui e tudo mais, do discurso. Aí aqui assim começa o texto. Nesse discurso dele, ele vai abordar sobre vários temas. Um tema que já era assunto no Brasil em 1935.
campanha contra o déficit. A gente não está hoje vivendo o déficit? Pois bem, o déficit da BIC desde 1935. É o mesmo problema, a mesma porcaria. Não posso deixar de manifestar minha satisfação pela luta em que patrioticamente se empenham todos os meus colegas, da minoria ou da maioria, conjuntamente com o honrado senhor ministro da Fazenda, no louvável esforço de vencer o déficit orçamentário, mal que nos persegue desde os primórdios de nossas nacionalidades. As coisas que nós vivemos não nasceram do dia que você descobriu que elas existiam. Os problemas brasileiros são históricos. Por isso que a gente tem que estudar o passado, para entender o presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Bem compreendo, senhor presidente, que os déficits orçamentários acumulados geram a desorganização das finanças públicas. Isso aqui eu coloquei só para você ter certeza mesmo que está se tratando do déficit, o déficit das contas públicas. Ele vai explicando lá os problemas, né? As investigações a que tenham procedido sobre a economia brasileira levam-me, porém, à condição de que o equilíbrio orçamentário, não sendo conjugado à solução dos imperiosos problemas da economia nacional, só transitoriamente, em curtos períodos, pode ser mantido, e Deus sabe a causa de quantos sacrifícios e de quantos esforços. Tradução, olha só, esse problema do déficit fiscal histórico que o Brasil tem, a única forma da gente realmente sanar isso é a gente sanar o problema econômico. Você não tem que sanar o déficit, você tem que desenvolver a economia. Porque se você não desenvolver a economia, só em pequenos períodos você vai conseguir, sabe, lidar com a questão do déficit, porque o mundo sempre vai ter altos e baixos, vai ter crise, vai ter pandemia, vai ter mil coisas. Então assim, bicho, não é um negócio que vai conseguir resolver. Ele falou isso em 1935 e até hoje não foi resolvido. E até hoje também ninguém se debruçou em resolver os problemas econômicos dos brasileiros. E ele também acertou que diz que quando você conseguir dar um déficit menor, vai ser à custa de muito sacrifício e quantos esforços. Tradução, redução de aumento, olha agora o aumento para os professores, R$18, é aumento de impostos, é corte no BPC, corte no Bolsa Família. É esse o Brasil que vocês querem? Onde o pobre sempre paga a conta em nome de um fiscalismo que nunca se resolve? Aí agora analisa todas as matérias que saem na imprensa da importância do fiscal. Gente, é um problema que vem desde 1935, pelo menos. Pelo menos. Não vai resolver amanhã. Não vai resolver no Flávio Bolsonaro. A economia nacional. Estou convencido, senhor presidente, de que o problema que permanentemente nos depara com o caráter de maior gravidade, com seus multiformes aspectos, com suas incontrastáveis repercussões na estabilidade social e na conservação da própria unidade nacional, é econômico. É o grande problema que a gente está enfrentando. Deste é que hoje me ocuparei principalmente no que concerne a economia nacional ligada à política internacional. O cara está pensando a economia do país, pensando, né, a política internacional, não é economia internacional. Não é a economia nacional versus economia internacional. Não, é economia nacional versus política internacional. Não tomarei a vossa atenção formulando rótulos, nem tampouco pretensiosas definições. A direita que adora viver de rótulos, esquece o rótulo. Vamos descrever as coisas. Eu já estou amando o Roberto Simonsen. Já virou S2. Competidores em assuntos econômicos para a escola realista, por natural inclinação pela vida de trabalho que eu tenho levado, eu procuro, na ânsia da compreensão, estudar sempre as ligações entre conceitos científicos expostos pelos doutores e o meio real, o mundo real. E no mundo real, hein? Não posso, porém, forrar ligeiras considerações sobre o aspecto do conceito da economia nacional em face dos ensinamentos economistas. Esse conceito resulta da própria expressão de país independente. O mesmo processo de formação histórica, com seus múltiplos fatores econômicos, geográficos, demográficos, etnográficos, religiosos, jurídicos, políticos, etc., que organizam a nação, criam também a sua economia. Peraí, você tem um cara falando que até questões religiosas fazem parte da economia? Peraí, pô, mas o livre mercado até... Eita, aí não dá, né? O cara tá falando que a questão econômica, ela envolve questões étnicas, geográficas, demográficas. Você tem que abarcar todos esses fatores para entender a economia. O mundo constelação de nações independentes apresenta-se também dividido em economias independentes. As fronteiras econômicas só desaparecerão concomitantemente com as fronteiras políticas. E esta, infelizmente, infelizmente, a realidade. A existência do Estado independente pressupõe a coexistência da economia independente. Um Estado que é dependente de outro país, ele não é soberano. Se o Brasil é dependente da China, o Brasil não é soberano, o Brasil come na mão da China.
Ele vai deixar esse conceito mais claro quando ele fala da economia de outros países, que em determinados momentos mudaram, realmente assim, durante a guerra, né? Ele vai falar da Inglaterra, Estados Unidos, da França. Fala, peraí, eu não posso depender da Alemanha. Lá o bigode lá da Alemanha não é meu amigo, ele vai me ferrar. O entrelaçamento das relações entre as várias economias nacionais, com o superior intuito de todas as fortalecer e melhorar as condições gerais da vida universal, constitui o fundamento da política econômica internacional, que deve merecer todos os povos cultos os mais especiais cuidados. A preocupação do fortalecimento da economia nacional em suas relações com a economia mundial gera diretrizes que os governos dos povos adiantados, né? Adiantado, como é que escrevia antigamente, procuram adotar em sua política econômica internacional, compreendendo medidas relativas à circulação das mercadorias, circulação de capitais, migrações humanas, intercâmbio de ideias e de transportes em geral. Essas medidas têm, de alguma forma, de variar de conformidade com as circunstâncias mundiais, do momento em que sempre subordinados a uma quantidade de orientação com o superior objetivo da defesa intransigente do fortalecimento da nacionalidade. Tradução, olha, controle de fluxo de moeda, de produto, de fronteira, irmão, você tem que pensar tudo isso sempre pensando em como fortalecer a sua própria nação. Agora, vou falar de controle de capitais. Se você falar controle de capitais, eles vão te chamar de comunista. Roberto Simonsen pediu a cassação do Partido Comunista. Não é de hoje, seu presidente. Esse parágrafo é bom. Se nota na orientação da política brasileira uma deficiente compreensão do conceito da economia nacional e de sua intransigente defesa. As pessoas não entendem a importância de defender a economia nacional. A nacional, não é as multinacionais, os investidores estrangeiros, não. A economia nacional, essa é importante. Eu atribuo isso aqui, em grande parte, à lamentável interdependência que se quer estabelecer por preocupações doutrinárias entre o liberalismo político e as teorias livre-cambistas. Livre-cambista aqui, câmbio é de cambiar, do espanhol de trocas, né? Seria livre mercado, não é de câmbio de dinheiro, né? Enfim, ele está falando, cara, por essa questão dogmática, o dogma liberal. 1935. O Brasil está dando errado por causa desses doutrinadores liberais do livre mercado. Essa gente está destruindo o país. Essa denúncia é de 1935. Esse é o cara que pediu a cassação do Partido Comunista. Mas a experiência de mais de um século está aí a demonstrar que, se o liberalismo determina a igualdade dos direitos políticos de todos os indivíduos dentro de uma mesma pátria e o respeito inviolável dos direitos políticos da própria nação, a ideia de livre mercado significa a predominância dos mais fortes e dos melhores organizados em matéria econômica, o que vale dizer, falando sem peias, que pode arrasar os indivíduos e os países até quase a servidão econômica. Se fala hoje em dia que a nova rota da seda da China é exatamente isso, é um processo de servidão econômica, não é isso que os banqueiros meio que fazem? Não é isso que o Klaus Schwab prega quando diz que você não vai ter nada e vai ser feliz? Como sucede com todas as obras revolucionárias, já está chamando de revolucionário, Adam Smith, ao traçar suas belas páginas, reagiu com extremo contra as escolas que o precederam. Tradução, ele dispensou tudo que veio antes dele, foi um revolucionário, ele não quis absorver o conhecimento anterior. Não distorceram Adam Smith, isso é Adam Smith. Agora o Constantino surta. Nós, os liberais clássicos, golpistas, né, de nascimento. Enfim, e o indivíduo o situou em um mundo transformado em vasta cosmópole comercial em que indivíduos guiados pelo livre jogo de seus interesses privados estabeleceriam a ordem estrutural das coisas. O cara pensando em si, enquanto ser humano, no meu interesse privado, vai organizar tudo? Quando você lida com nações é um pouquinho diferente. Os demais cultores do liberalismo clássico mais acentuaram a teoria do domínio desses interesses privados. Os liberais, né? Sempre ajudando os interesses privados. Não se conheciam ainda os grandes meios de transporte, os processos de fabricação em série, os métodos modernos de racionalização e de negócios, de forma que os criadores desse conceito teóricos nunca poderiam prever as perturbações que as atividades exercidas dentro das fronteiras de uma nação acarretaria em um livre comércio, né, como imaginaram. Quando vocês falam de livre comércio, vocês não pensaram em todos os problemas e variantes e desenvolvimento tecnológico que viriam por vir. Aí agora, só para você não surtar, aí ele vai falar dos grandes doutrinadores socialistas, mas não para elogiar o socialismo. Ele vai falar que quando vem aí os doutrinadores socialistas, começa a se discutir novamente a preocupação de fortalecer o Estado. E aí depois ele vai falar de outros pensadores que entendiam a importância do Estado, não um ente criminoso. Aí ele começa falando de quem?
do List. A gente já falou várias vezes, em parceria com Alexander Hamilton. Frederic List e os de sua escola também reagiram contra aquele conceito, contra o liberalismo, fazendo aparecer nas relações da economia política e existência de nações individualidades distintas provenientes de um processo determinado de formação histórica. Combatem também o excesso de materialismo dos clássicos que atribuem a somente o progresso ao desenvolvimento econômico, abstraindo a existência de outros fins elevados da sociedade. List critica os liberais clássicos, são os liberais clássicos, né? Que acham que que o progresso econômico é tudo. Eles não conseguem levar outras coisas que são importantes para a sociedade. Valores. O Roberto Simons acha que religião é um valor, tá? Que tem que crescer junto. A sociedade não pode se degenerar em termos culturais, como é o Brasil hoje. 1935. Você não é obrigado a escolher entre ser liberal, entreguista, Faria Lima, André Esteves e Joel Batista, ou ser comunista igual Lula. Você pode ter uma terceira opção, uma quarta, quinta, sexta. E a evolução dos estudos da sequência econômica foi demonstrando que a divisão do trabalho se processa na realidade sob a forma de trabalho social, tanto mais acentuado quanto mais civilizado o meio. Quem se refere... Assim, ó, trabalho social, né? Divisão do trabalho. Ou seja, quanto mais civilizado, ou seja, quanto mais desenvolvido a região, uma região altamente industrializada, você vai ter mais divisão de trabalho. Você vai ter o quê? Mais trabalho. Você está falando... Um país subdesenvolvido, cara, só vai trabalhar na fazenda. É basicamente isso. Tu vai trabalhar na roça. Não tem indústria, não tem comércio. Como é a cidade do interior? Por que o pessoal vai para São Paulo? Porque São Paulo é uma cidade bem desenvolvida. Então tem vários tipos de trabalho diferentes. Quem se refere a trabalho social, alude à produção social. Produção social é renda da sociedade. Daí evolui-se naturalmente para o conceito de produção nacional e renda nacional. Chegaram assim os economistas a compreender a importância crescente da economia nacional como um conjunto das atividades de um povo com o intuito de satisfação das necessidades da nação, dos grupos sociais e dos indivíduos que a integram e cada vez mais entrelaçam seus interesses pela legislação e outras múltiplas causas dentro de uma mesma fronteira. Olha o que ele enxerga como economia e o que ela deveria abarcar. Não é só o PIB cresceu. Não é só o PIB. Adolf Wagner, em seus Fundamentos de Economia Política, quem primeiro melhor estabeleceu o conceito de economia nacional, de capital nacional e renda nacional. A sua teoria hoje é universalmente aceita. Em um sistema nacional, a realça Felipe Carli, há 2 pontos a se considerar. Uma população que tem de viver e os meios com os quais ela vive. São do mesmo autor os seguintes conceitos. Os meios com os quais as necessidades da população podem ser satisfeitas são criados pela parte da população que trabalha. Esses meios, que derivam da produção, constituem por sua vez a renda do país, ou o poder aquisitivo do seu povo. Quanto maior for a produção de bens sociais, tanto maior será o poder aquisitivo das populações. E, portanto, tanto mais fácil o seu bem-estar e mais elevado o seu padrão de vida. Tradução, cara, quanto mais um país produzir, quanto maior a produção nacional, mais esse país vai ter emprego, mais vai ter renda, mais todo mundo vai viver bem. Ele tem mais 2 parágrafos encerrando só esse primeiro tópico. Antes de mostrar os próximos, eu fiquei dando uma escutada no Roberto Simonsen. À esquerda temos o ex-economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala. Mas não é porque ele é ex-economista... Se é ex-economista do Banco Master, é uma coisa que tem que saber. E ele gosta muito de história, o Paulo Gala. Pra mim, ele tem alguns materiais dele em termos históricos que são muito bons. Eu não tenho um preconceito de ouvir só porque é o ex-economista do Banco Master, amigo pessoal do Galípolo, amigo do Elias Jabot também. Eu sei ouvir, eu sei filtrar as informações. Mas escutem a discussão que eles vão ter sobre a vida intelectual do Roberto Simonsen. Também não me lembro. O Roberto Simonsen estava nesse debate também, não? Ele não estava. Ele estava paralelo. Não foi considerado um intelectual acadêmico, né? Não. Você acha que o Gudan ia chamar o Simonsen, tendo levado um 7-1? Ele tinha antes levado um 7-1. Ele vai chamar o Simonsen para... Não. Ele chamou os neguinhos pra jogar fogo. O grande trunfo do Roberto Simonsen é conhecer a história, porque é ali que o Gudan capota. Porque quando você começa a falar, olha, vamos ver a história americana, como é que foi. Teve lá a proteção dos Founding Brothers, tarifa lá na Lua, o Hamilton que centralizou a dívida pública. Vamos estudar a economia inglesa, os mercantilistas, Navigation Acts, a tarifa dos Tudor, fazendo... E matou a charada. De lã. Aí o Gudan, até hoje, o economista brasileiro liberal que não conhece a história, ele chega na hora de debater o que aconteceu na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o cara fica... Você resolveu a aula de hoje, Paulinho. Você resolveu a aula de hoje. Acabou com a aula. É isso. Você tem que saber história. É verdade, o trunfo do Fernando Henrique.
saber sociologia e os arranjos de classe. Isso é um trunfo do cacete. Não, mas história, sociologia, sociologia. Você tem que saber os dois, no caso. História, sociologia e ciência política. Porque você tem que sacar, né? E o Simonsen. O Simonsen era um craque também em ciência política. Exato. Ele leu Mosca, leu Pareto, não é? A teoria das elites. Porra, o cara era eu. Gente, nesse discurso dele, ele sai fazendo uma análise da evolução da economia nacional que eu peguei um pedaço. Se você for ver completo, ele traz até gráfico. Ele começa a analisar a economia brasileira desde 1500, dividindo por alguns períodos de décadas, analisando em termos de produção, o que estava sendo produzido, como isso se intercala a posição do Brasil, o desenvolvimento nacional como um todo. 1935 não tinha internet não, viu? Não tinha chat GPT não. São conclusões que a pessoa tem a partir de muita leitura e muito estudo. Esse era o nível dos políticos brasileiros, né? Lá de trás. A gente já teve político assim. Aí você vê a turminha da lacração da direita que você tem hoje, né? A turminha da resenha. Não sei o que é da resenha, tudo da resenha. Né? Pastor Tupirani. Evolução da economia nacional. Encarado, não sei se é desastre, né? O destarte atual para uma transferência de rendimento no Brasil, resta-nos estudar ao máximo, né, o problema do nosso enriquecimento e da formação do nosso capital próprio, para que possamos, no futuro, evitar situações e contingências análogas àquela em que nos encontramos. Para isso, é fundamental a fixação de um programa de fortalecimento da economia brasileira. Em nossa recente Constituição, adotamos linhas definidas quanto à circulação dos homens, determinando restrições à imigração. Acentuamos na ordem econômica e social algumas diretrizes de formação econômica pela nacionalização progressiva das minas, nacionalizar minas, nacionalizar as quedas d'água. A gente está vendo agora o Lula, né? Basicamente, quase querendo vender uma hidrovia para os irmãos Batista, quem estava nacionalizando. Estabelecimento de créditos e outros elementos julgados básicos para o fortalecimento da economia nacional. A gente também vai chegar na parte que você vai entender porque eu coloquei o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia. Um dos ramos, porém, mais importantes da economia nacional, o que diz respeito ao intercâmbio comercial e financeiro com o conjunto das economias internacionais, em suma, a política comercial do país, ficou para ser regulada em leis ordinárias. É a atribuição do Poder Legislativo legislar sobre o comércio exterior, interestadual, câmbio, institutos de crédito, normas gerais de produção, transferência de valores para fora do país e resolver, em definitivo, sobre tratados e convenções com as nações estrangeiras. Sempre o Congresso a desejar, né? Ora, senhor presidente, sem me filiar à corrente daqueles que se mostram desesperançosos com a nossa situação na vida internacional, penso, como já tive a ocasião de explanar nessa tribuna, que sob o ponto de vista econômico erramos pouco porque crescemos pouco. Não posso, porém, deixar de lastimar a ausência de diretrizes fortes e definidas para a política econômica brasileira, no momento em que todos os povos se empenham em bem situar sua economia no concerto das economias nacionais. Tradução. Eu tô sentindo que a gente não tem um plano. Todo mundo tem um plano, menos a gente. Brasil, desde 1935 sem um plano. Estamos ainda, por várias razões, em fase em que o homem se sente dominado pelo determinismo do meio. Não podemos ainda, planar acima de suas dificuldades, nos utilizar de toda a força que deflui da inteligência e do progresso moderno. Os erros que temos cometidos não são isso irreparáveis, não tiveram sequer a possibilidade de alterar o imperativo das circunstâncias mesológicas. Não obstante, entendo que não mais se justifica o empirismo na solução dos nossos problemas econômicos, nem tampouco a ausência de diretrizes certas em questões que dizem respeito à própria essência da nacionalidade. Não dá para ficar na tentativa, cara, tem que pegar a literatura e começar a estudar. Quem estuda a evolução econômica do Brasil, desde os primeiros tempos de sua formação até os nossos dias, não pode deixar de se impressionar com a série de batalhas comerciais que temos perdido. Com o atraso da formação de capitais nacionais em relação ao crescimento de nossa população. No século da mineração, que contribuiu definitivamente para a constituição da unidade do país, fazendo convergir para o seu centro a atenção e os interesses que um determinismo geográfico estava separando, não sabemos tirar partido das riquezas então extraídas. Tampouco Portugal soube, com elas, fortalecer o seu aparelhamento econômico. Motivos de ordem política e incompreensão dos problemas econômicos tinham efeito de assinar em 1703, eu acho, o célebre Tratado de Methuen, que tornou Portugal e suas colônias tributários da indústria inglesa. Olha o Brasil sempre assinando acordos que
que o prejudicam. A totalidade produzida pelos demais continentes neste mesmo período, né, contribuiu para o enriquecimento da Inglaterra e outras regiões que já havia indústrias. De Portugal, herdamos o oneroso Tratado de Comércio Anglo-Português de 1810, que vigorou de fato até 1844 e que atrasou a implementação de indústrias no país. Exemplo único de colonização branca em país que está em sua maior parte em zona subtropical, dificuldades de meio que até hoje estão longe de ser vencidas, como a grande massa de raças negras e autóctones para serem absorvidas, constitui, por certo, um período difícil, da mesma forma da nossa formação econômica no regime imperial, né? Porque ela ainda estava preocupado com a questão da escravidão. Com despontada a série de potências econômicas dos últimos 70 anos, com a agudeza que vai tomando a luta comercial, para que não se agrave essa situação, não é mais possível o Brasil permanecer sem uma política comercial definida. Aí ele vai falar rapidinho sobre industrialismo para dar exemplo de 3 países diferentes. Aí fala assim, o industrialismo. A instalação da indústria no Brasil tinha que surgir como um imperativo inelutável na história da economia brasileira. A nossa produção agrícola, pela sua natureza, qualidade e quantidade, não pode só por si fornecer os elementos de vida de acordo com as necessidades crescentes da população. Isso era em 1935. Até hoje, qual é o carro-chefe do Brasil? O agro. O agro está trazendo vida boa para todo brasileiro? Não tá. Não tá. E está sendo avisado já tem alguns séculos, talvez, né? Talvez tenha mais de um século. Aqui eu estou pegando um de 1935. O mercado, né, o câmbio, tinha que cair independente dos erros da política, porque o suprimento das necessidades de um povo que ia se civilizando demandava artigos e objetos que a nossa exportação de produtos agrícolas não poderia pagar. O desequilíbrio cambial veio a incentivar a industrialização do país, que poderia ter sido antecipada por uma política comercial aberta e francamente protecionista, como tiveram os Estados Unidos e a Alemanha, e como teve a Inglaterra, enquanto precisou de tal política para a formação, né, de uma grande economia. Aí ele fala o próprio Joaquim Murtinho, que dizia, né, falava que era contra a industrialização, mas durante o governo do Campos Salles, ele acabou por ajudar a indústria pelo fortalecimento ele acabou por fortalecer a indústria, né, pois majorou os impostos aduaneiros com intuitos fiscais, criando barreiras em grande parte protecionistas e estabeleceu ordem nas finanças nacionais, permitindo assim um maior fluxo de capitais em proveito de nosso fomento industrial. E a fase seguinte de industrialização foi se acentuando. Quando você pega agora o acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil segue mandando produtos agrícolas, segue recebendo produtos industriais. É a crítica que está sendo feita há 100 anos atrás. E aí ele vai falando, rápido, ó. Até 1860, a França foi acentuadamente protecionista. E ainda é. Por isso que a França estava contra o acordo Mercosul-União Europeia, para proteger os fazendeiros franceses. Nesse ano, usando das atribuições que lhe tinham sido legalmente outorgadas, Napoleão III negociou em segredo um tratado com a Inglaterra em que abraçou as ideias do livre mercado. Aí isso acabou dando errado, tanto que nessa orientação foi nociva ao país. E após a expiração dos tratados, em 1878, não foram eles renovados, reiniciando a França em 1881 a sua política protecionista. Você vê que o cara estudou, sabia as pessoas, sabia o nome das coisas, nem sei que tratados são esses. Aí ele fala da política inglesa. Cara, o governo do Cromwell iniciou em 1651 pelo Navigation Act uma política fortemente protecionista. Seguiram-se numerosas leis estabelecendo o monopólio de transporte de mercadorias inglesas em navios ingleses, monopólio do comércio colonial, proibições e direitos proibitivos sobre importação de produtos manufaturados, privilégios e prêmios para a manufatura inglesa, proibição de exportação de máquinas, tudo para proteger e fortalecer a Inglaterra. Os países desenvolvidos não se tornaram desenvolvidos só porque, sei lá, exploraram colônias, né? Teve algo a mais. Esse regime de autoprotecionismo que permitiu, a par de seus progressos técnicos, o grande surto da Grã-Bretanha e o seu domínio no mundo durou até 1860, isto é, mais de 200 anos. Sob a influência da escola de Manchester, adotou a Inglaterra o livre comércio numa época em que tinha, né, o predomínio universal. Eles já eram grandes, eles tinham se industrializado primeiro todo mundo, então assim, se a gente já ganha, agora eu quero livre mercado para todo mundo, porque todo mundo vai ter que comprar de mim. Eu não quero que nenhum país tenha uma proteção para os meus produtos chegarem lá bem baratos e eu vender ainda mais. Enfim, né? No entanto, não eram decorrentes ainda dos 30 anos. Assim, não demorou nem 30 anos que a Inglaterra já começou a sentir, né, o calorzinho, o bafo no cangote, tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos. Aí, em 1903, Chamberlain abandonou as ideias liberais, né, e foram tomando várias outras medidas. Aí começaram a voltar com protecionismo. Medida de proteção
as indústrias contra dumping, que é quando você baixa o preço de propósito, porque você tem caixa, só para quebrar o concorrente. A China adora fazer isso. Manutenção de industriais básicas, proteção por leis e direitos alfandegários ou com auxílio do governo das indústrias necessárias à defesa nacional, ao fortalecimento da posição econômica da Inglaterra perante a concorrência estrangeira. Quando o Felipe Barro veio falar de ativos estratégicos nacionais, né? Mas como assim tem coisas que são estratégicas? Não, tem que vender tudo, tem que vender tudo. Venda o Brasil para André Esteves. Lembra do Léo Siqueira, do Partido Novo, atacando o Felipe Barros? Tratamento preferencial das colônias por todos os meios e com as despesas que fossem necessárias. Utilização de direitos alfandegários para negociações de tratados comerciais. Estabelecimento de um ministério com poder e competência em matéria econômica organizado para examinar as formas de auxílio que o Estado poderia conceder. Aí pula para a política americana. Mais uma vez demonstra amplo conhecimento. Aí falava, né? Estados Unidos também, sempre mesmo a linha. Após o curto ensaio em livro sobre comércio, né, em 1783 a 1789, adotaram um regime profundamente protecionista. O fim visado era desenvolver as indústrias nacionais, proporcionando também à agricultura do país um grande mercado interno. Foi esse o sistema propugnado por Alexander Hamilton, precursor de List, considerado por Henry Carey como o Colbert dos Estados Unidos. E as pessoas hoje em dia nem sabem quem é. Pra mínima ideia. A direita brasileira segue assim. Não quero aprender, não. A direita brasileira parece que tá com ódio ao conhecimento. É ódio. Não, me deixa ser burro. Meu amigo meu que falava isso pra mim, me deixa ser burro. Ele não queria saber nada. Queria achar que tudo era perda de tempo. Ele só queria assistir desenho. Me deixa ser burro. Os protecionistas, antes mesmo do List, que iniciaram a exposição de suas ideias em 1856, já haviam feito escola nos Estados Unidos e conseguiram a vitória definitiva desse regime. O ano de... não sei se é marca definitivamente a orientação protecionista norte-americana cujas diretrizes se mantém, apesar das reiteradas declarações de seu governo sobre a necessidade de intensificar o comércio nacional. É igual como tá os Estados Unidos, todos os anos. Não, o livre comércio nacional, mas eles estão sempre protegendo o país deles. Aí depois ele fala do Roosevelt, quando veio a crise, também a crise de 20... acho que foi a crise de 29 aqui nesse ponto, não lembro. Aí ele falava, o Roosevelt verificou a intensidade do perigo que ele corria na nação americana. Sua excelência teve que optar entre medidas de salvação da economia nacional e medidas de melhoria do comércio internacional. A delegação americana, a Conferência Monetária, teve de retroceder em seu programa anterior e os Estados Unidos deixaram de assumir qualquer compromisso com a ordem internacional. Precisavam de toda a liberdade para cuidar de sua economia interna. Já no Brasil, todo mundo quer se rastejar para receber tapinha nas costas da OCDE. As declarações dos homens públicos americanos, os tratados já assinados e os em elaboração em virtude dessa lei marcam nitidamente a orientação firme da política comercial norte-americana em defesa dos interesses econômicos da sua grande nação. Make America Great Again, desde a época Roosevelt. Competia ao governo brasileiro, também apresentar uma política comercial bem orientada, em que se assegure absoluto respeito à vida das atividades econômicas já instaladas no país, em que se facilite a entrada de artigos que favorecem a evolução da vida industrial brasileira e o desenvolvimento do nosso aparelhamento econômico. Cara, produtos que o Brasil não tem, que o Brasil não produz, que vão aumentar a nossa competitividade, tem que entrar. Até hoje em dia, gente, eu acho que celular não tinha que ter imposto. Computador não tinha que ter imposto. Tem alguém no Brasil produzindo? Tem uma fábrica de celular? Uma fábrica de montagem, né? Mas não tem, velho. Lula bota essas taxas aí da Shopee e tudo mais. Computador, gente, que não usa um computador para trabalhar, por que tem que ser tão caro no Brasil? Aí fala na declaração da nova lei tarifária em 1934. Ele estava lá. Nós estamos desarmados e assinamos um tratado em que prevaleceram as diretrizes da política norte-americana. Acabamos de assinar agora outro tratado que fortalece a política industrial da União Europeia. Não mudou nada. Não mudou nada. Aí chegamos na conclusão. O texto é muito maior mesmo. Tem diversos tópicos que eu nem entrei. Ele vai falar do café especificamente, da importância do café. Mas vamos lá. Conclusões. A luta econômica que se esboça no mundo está claramente indicando que não há mais lugar para sentimentalismo, descabido, ou para uma política visionária e de contemporalizações. Então a gente tem que adotar coisas, relevantes e estruturais. Item A. Intensificar a economia interna, pois o que o povo brasileiro já não pode mais viver, jungido
exclusivamente ao comércio exterior. Deve ser dependente do comércio exterior, né? Sujeito em larga escala às suas violentas e reiteradas oscilações. Amparar convenientemente nos mercados estrangeiros a colocação do nosso café e outros produtos que já exportamos, favorecendo em troca a entrada de matérias-primas e artigos que necessitamos em larga escala e que ainda não produzimos. Até hoje, a gente segue pagando muito imposto em coisas que o Brasil não produz. Forçar a atuação do Instituto Nacional de Exportações, aquilo é falar que o Estado tem que trabalhar para ajudar as empresas nacionais. D. Trazer em constante equilíbrio a equação da nossa economia internacional por uma série de medidas que as contingências do procedimento estão a indicar, porque só podemos importar muito se exportarmos muito. Aí ele vai indo lá na conclusão final para terminar dizendo: não creio, portanto, que nenhum desses elementos possa escapar à indeclinável necessidade em face das dificuldades que nos assoberbam de ser adotado um plano que possa assegurar a continuidade de uma conveniente orientação econômica, política e financeira que inspire confiança a todos os nossos patrícios e que seja cumprido e executado com sinceridade e sem tergiversações. Um plano concreto, coeso, passe credibilidade. E aí? Eu não sou economista. Se eu fosse, eu juro para vocês que eu faria um plano. Aqui só para relembrar algumas coisas, né? O Senai existe. Agradeço ao Roberto Simons. Deixou um legado. O Dia da Indústria é celebrado porque é a data que ele faleceu, 25 de maio. E o brasileiro não sabe nem quem é Roberto Simons. O brasileiro, como o Olavo, eu falo no postagem do Olavo, né? Ele só olha pro Brasil, todo mundo errado, todo mundo é bandido, ninguém presta. Mais alguns fatos sobre o Simons. De novo, Paulo Gala. Simonsen versus Gondim 44. A grande briga entre indústria e agricultura no Brasil. Em 1944, Roberto Simonsen propôs ao Conselho Nacional de Política Industrial do Brasil a industrialização como caminho para a riqueza. Ele falou: gente, esse é o nosso caminho para a gente ficar rico. Ele defendeu o planejamento governamental e a política industrial para ajudar a incipiente indústria brasileira em desenvolvimento. O principal instrumento defendido por Simonsen era as barreiras às atividades concorrentes externas, inspirado na política do Hamilton no final de 1700 nos Estados Unidos. Ele acreditava que isso ajudaria o Brasil e fortaleceu o setor industrial nascente do país, né? Por outro lado, Eugênio Gondim, ligado, né, à banda podre dos Rothschild, Rockefeller, guru do Roberto Campos, do Bulhões, do Lucas Lopes, representante do Brasil lá em Bretton Woods, onde se cria o FMI, o Banco Mundial, o entreguista de marca maior. Ele não acreditava que o Brasil podia ser um país industrializado. Para ele, o Brasil tinha que explorar as vantagens comparativas, como clima favorável, extensas terras férteis, estabelecendo-se como um grande exportador agrícola. A gente tem indústria, né? Mas tiveram pessoas no Brasil que queriam que o Brasil fosse atrasado. Que o Brasil só fosse uma fazendinha. Nossos amigos liberais. Gondim insistia que o processo de industrialização deveria observar as vantagens comparativas do Brasil e ser impulsionado pelo setor privado. No entanto, o tempo mostrou que Gondim, o Gudan, né, estava equivocado em sua perspectiva. Dados de emprego ao redor do mundo revelam que há poucos empregos agrícolas em países desenvolvidos. Os avanços na modelagem econômica de Stiglitz e Krugman, Dixit, mostram a indústria como um setor especial. Balassa, Samuelson e Baumol também corroboraram que nenhum país enriqueceu sem indústria. Gudan, um defensor das políticas econômicas liberais, foi engenheiro, empresário, jornalista, homem público, introdutor dos cursos de economia no Brasil. Ele foi ministro das Finanças, 54 e 55, e o principal expoente da escola monetarista no país. Defendia a estabilidade da moeda, o combate à inflação e a redução da intervenção do Estado na economia. Vocês já viram essas pautas? Né? As pautas liberais até hoje. Eles só falam isso. Tá dando errado tem mais de 100 anos. Tá dando errado tem mais de 100 anos. Quando é que a gente vai dar um basta nesses erros? E falar: não, cara, esse caminho de vocês tá dando errado. Se é pra dar errado, gente, vamos tentar dar errado por outro caminho. Porque esse caminho que tá seguindo só dá errado. Tá dando errado por 100 anos. Tu acha que vai ser ano que vem que vai mudar? Por outro lado, Roberto Simonsen, um dos principais defensores do desenvolvimentismo, foi engenheiro, líder empresarial, fundador de importantes instituições educacionais no Brasil. Ele era um ardente defensor da industrialização do país e proteção estatal às indústrias nascentes. O debate entre ambos, né, representou um momento crucial da história econômica do Brasil. Se você quiser saber mais, você colocar debate, Gudan, né, Gondim, né, escreve, e Simonsen. Vai ter muito material na internet. Você acha algumas aulas aqui no YouTube sobre isso. Aí, vamos cortar pro dia presente, né? Eu não gosto de terminar no passado. Aí corta por presente. Pedro Menezes, liberal mesmo, assumido, eleitor do Lula. Eu acho que ele é baiano também. Nova República é a melhor república.
Eu tô do lado do Candelouro, que acho que a gente tá aqui no ponto de ruína, sabe? A Sexta República já fracassou, é só saber quando é que a represa vai quebrar. Tô igual o Candelouro. Mas o Pedrinho acha que não, é o melhor momento. Aí o Faustônio Moraes fala assim, ó, nem os eventos patrocinados pelo Banco Master ousaram ir tão longe, né? E falar que isso aqui é uma coisa boa. Lula, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso e Dom Pedro III. Nova República, a Sexta República, né? Simonsen defendia industrializar o país. Hoje, quem são os principais nomes? Financistas, na maior parte do tempo, né? O Lehman, talvez, dê pra colocar ali como industriário, por causa da Ambev. Mas tirando isso, é o Saverin, sócio lá do Facebook, e o Dedé. E o Dedé. É esse o Brasil que vocês querem? Esse é o Brasil do Gudan, do Eugênio Gudan, o Gudim. Esse é o Brasil. Aí você corta pros empresários da direita. Já viu a esquerda, né? Aí a direita. Flávio Augusto. Bilionário. Ganhou dinheiro. Foi para os Estados Unidos. Nenhum problema até aí. Só que ele fica de lá só reclamando, velho. Sabe, cara, isso aqui vai ajudar o Brasil em quê no final do dia, né? Aí você tá fingindo de bonzinho pra virar político. Aí ele fala, seu irmãozinho, primeiro, eu já estou aqui fingindo há 16 anos. Quem sabe daqui a 50 anos minhas máscaras caiam, né? Segundo, eu não seria político por vários motivos. Primeiro, não manda nada, apanha o dia inteiro, é rodeado de picaretas, ganha mal pro meu padrão de vida. O que eu gasto em um único mês, somente de jato, é o dobro do salário bruto do ano inteiro de um deputado. Além daquilo ser um submundo, pelo que tem um profundo desprezo. Quem é honesto não tem nada a ganhar, exceto dois perfis. O inocente, que acha que mudará alguma coisa, ele confunde inocência com vocação. Esse ficará até cansar. 2. Os que não têm onde cair morto, que faz isso pelo salário baixo que ganha, esse vai levar filhos, mulher e outros agregados, tudo pra política, quase sempre gente desqualificada, são mamadores de tetas. As exceções são em baixíssimo número. Mas se existem exceções, Flávio Augusto, por que tu não tenta ser uma exceção? Por que tu não tenta ser uma exceção, cara? Aí você vai lá pro país que ele mora, pros Estados Unidos. Estamos rejeitando o modelo ultrapassado de multilateralismo que trata o contribuinte americano como financiador mundial de uma arquitetura complexa de governança global. A retirada do Trump demonstra que a era de emitir cheques em branco para burocracias internacionais chegou ao fim. Isso aqui é de ontem. O Brasil já teve pessoas como Arthur Bernardes, impediu a Amazônia de ser internacionalizada, peitou sozinho a Unesco, foi atacado pelos liberais, inclusive pelo Lacerda, né? Já mostramos alguns textos sobre isso, chamado de jacobino, o mesmo termo utilizado contra a direita quando começou a ser perseguido em 2019, para fomentar o que depois viria a ser os inquéritos das fake news. O Arthur Bernardes tirou o Brasil da ONU, então Trump, chupa Trump, tu é um Zé Ruela. Arthur Bernardes tirou o Brasil em 1924, eu acho. Era a época da Liga das Nações. Ah, porque chupa. Arthur Bernardes lutou pela campanha do Petróleo é Nosso. Teve o Bernardo Cabral, impediu mais uma vez a Amazônia ser internacionalizada. Na época lá do Instituto Hudson, dos Grandes Lagos. Teve Bolsonaro, o governo Bolsonaro, a atuação de Bolsonaro enquanto parlamentar. A turma acha que é bobagem, mas, gente, a época lá, se não fosse o Bolsonaro e o Marco Feliciano, lembra lá do PNDH3 do governo? Do livrinho, do kit? O livrinho que não podia mostrar na Globo, lembra? Existem exceções, cara. Olha o Simonsen aí. Qual o Brasil que vocês querem criar? Qual é a direita que vocês querem criar? Essa direita imbeciloide que vem crescendo a cada dia? Só fala platitude, repete jargão, não estuda, tem ódio pelo estudo? E todo mundo que não pensa igual é o que? É duguinista, caçabista. E vem se tornando parte da direita hoje em dia, né? Sabe? Eu deixo claro todos os meus dias, assim, que pra mim tá tudo dando errado. Eu prefiro tentar algo diferente. Porque se eu sei que um caminho tá dando errado, cara, eu vou tentar o diferente. Tem o risco de dar certo. Tem o risco de dar certo. Porque passados 100 anos, ali, ó. Joesley Batista e André Esteves. Passou 100 anos. Quem manda no Brasil? Joesley Batista e André Esteves. Fato concreto da realidade. O vídeo ficou longuíssimo, mas é domingo. O povo tem tempo. Se não tem tempo, me perdoe, mas... eu acho que tudo aqui dialogava entre si, eu precisava falar sobre tudo isso. Eu acho que... boa, uma mini aula, né? Uma mini aula que traz várias reflexões, sabe? Pelo menos vocês podem tentar enxergar o Brasil, né? O país Brasil, em sua amplitude, seus 500 anos,
de uma forma um pouco mais ampla, sabe? Fala, cara, realmente, né, tem umas coisas aqui no Brasil que já aconteceu, hoje não acontece hoje, olha o nível, né? Olha isso aqui, olha o que já foi feito, olha as discussões que ocorriam, olha as discussões hoje, olha como era, né, a classe política lá atrás. Tu lembra como é que a gente começa o vídeo comentando? Sobre os influenciadores do André Esteves? Que pra mim esses jornalistas são isso, né? Tá no mesmo nível dos influenciadores do Paquito. Olha como a gente degenerou enquanto nação. Vou mandar os vídeos que eu dei pra ela no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um plano de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com/br. E o Atlas de outubro, a versão bonitinha, já tá disponível. Dia 15 agora, é publicado em novembro. Tamo juntos? Valeu, meus amigos. Vejo vocês amanhã. Fui!